Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje continuaremos a falar sobre a economia aristotélica e trataremos especificamente sobre a aquisição de recursos. Então, para não perder nenhum de nossos vídeos, eu convido você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim o YouTube te notificará de todos os nossos vídeos. Deixe seu like, comente no vídeo para ajudar no engajamento e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares no WhatsApp para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mostre para cada vez mais pessoas. O dinheiro, para Aristóteles, tem duas finalidades. No livro A Ética, a Nicômaco, Aristóteles investiga o dinheiro como unidade de conta e, na política, Aristóteles investiga como meio de troca. É sobre este último modo que nós focaremos nesse nosso vídeo de hoje. Uma peculiaridade da língua grega é a sua frequente polissemia, quando uma palavra possui muitos significados. A palavra crematística, na obra aristotélica, tem alguns sentidos, mas todos eles relacionados de algum modo com a produção de riquezas. Em um sentido mais amplo, a crematística pode ser entendida como a aquisição de recursos. Aristóteles lista alguns dos modos naturais de aquisição de recursos. A caça, a pesca, a agricultura e o pastoreio são alguns exemplos de modos naturais de aquisição de riqueza. E, para além da arte da aquisição, há também a arte da utilização desses recursos, como a domesticação de animais, a marcenaria, a culinária, etc. Porque não basta somente adquirir os recursos, mas é necessário também saber utilizá-los, tendo em vista a necessidade da oikos, como nós vimos no nosso vídeo anterior. Assim, a economia estuda como o homem adquire e utiliza os recursos para a sua oikos. Aqui, um comentário, algumas pessoas me perguntaram do porquê eu estava falando da economia somente numa perspectiva familiar, mas aqui eu o faço tendo em vista a média dos nossos espectadores, as pessoas que nos assistem, porque, bem, eu acredito que todos aqui são ou pais de família ou então são pessoas de famílias comuns e não há ninguém aqui que seja general do exército, presidente da república, não sei, presidente de uma grande associação de caridade. Mas a economia, ela pode ser vista também sob essas várias perspectivas, ou seja, poderia muito bem ver-se a economia a partir da perspectiva de uma associação beneficente que adquire recursos tendo em vista a ajuda solidária, a ajuda caridosa a outras pessoas. Então tenham isso em mente durante a nossa aula e série sobre economia. Entendidos os modos naturais de aquisição de recursos, no livro A Política, Aristóteles diz que, com o desenvolvimento da sociedade, surge um novo tipo de aquisição de recursos, as trocas. As trocas acontecem porque a natureza não dá tudo a todos igualmente, mas distribui os bens entre os homens, e desse modo os homens trocam para ter aquilo de que naturalmente necessitam, mas não têm. O filósofo divide essas trocas em duas, chamada uma de crematística domiciliar e a outra de crematística comercial. A crematística domiciliar é totalmente natural e louvável porque é um meio de aquisição ordenado tendo em vista o bem viver. Esse meio de aquisição de riquezas é limitado, pois tem em vista o uso e a fruição dos bens. Já a crematística pecuniária é antinatural e justamente censurável, porque não ocorre tendo em vista o bom uso dos bens, mas meramente o seu acúmulo. É o que podemos chamar de entesouramento. Essa crematística é antinatural, pois não tem como sua motivação a necessidade, mas a ganância. Ou seja, na crematística doméstica, as pessoas trocam de modo ordenado, tendo em vista a fruição dos bens. Ou seja, normalmente elas dão o excedente daquilo que elas têm em troca daquilo que elas não possuem, para utilizar aquelas coisas que estão trocando. Já na crematística comercial, as pessoas, embora já tenham satisfeitas as suas necessidades particulares, continuam a trocar porque não trocam mais visando a utilização, mas se engajam nesse comércio perpétuo visando o acúmulo. Cada vez mais dinheiro, cada vez mais bens e dinheiro para ser utilizado para acumular mais dinheiro e mais bens. Ou seja, é algo desordenado, é um ciclo fechado em si mesmo.
é o acúmulo pelo acúmulo. Aqui começaremos a falar do surgimento do dinheiro pela perspectiva aristotélica das trocas. Todos os objetos possuem uma dupla finalidade, o uso próprio e impróprio. Um calçado, por exemplo, um sapato, o fim próprio do sapato é calçar os pés. E o fim impróprio do sapato é servir como objeto de troca. Naturalmente, os homens adquirem recursos visando a sua utilização, ou seja, naturalmente, os homens adquirem sapatos visando calçar os pés. E justamente porque há um objetivo de uso para esse determinado bem, que as trocas são limitadas pela necessidade, tendo em vista o uso. Mas quando os bens são mais valorizados pelo fim impróprio do que pelo próprio, então os homens começam a acumular infinitamente tais bens. Seria muito incômodo acumular infinitamente riquezas reais, como terras e gado, principalmente pela dificuldade logística de tal feito. Portanto, convencionou-se que alguns bens, nomeadamente os metais, seriam utilizados primariamente como meios de troca e secundariamente como bens de uso real. E desse modo, os homens conseguiram criar uma modalidade comparativamente mais fácil de acúmulo infinito de riqueza. Não com o acúmulo direto delas, mas através de um símbolo indireto e convencional. Portanto, o mais natural são as trocas diretas, enquanto as trocas indiretas e convencionais só são naturais na medida em que são voltadas para um fim natural, ou seja, a utilização dentro da oikos. As trocas com dinheiro visando a utilização, atenção nisso aqui, trocas com dinheiro visando a utilização são naturais, enquanto as trocas com dinheiro visando o mero acúmulo de bens são antinaturais. O Aristóteles, ele era receoso e ele pensava que o comércio que vai além da obtenção daquilo que a gente necessita não era natural. Ou seja, eu preciso de um sapato, eu plantar uva e vender a uva para conseguir o dinheiro para comprar o sapato, aí o Aristóteles entendia que tá tudo bem. Agora, se eu só plantasse uva e ficasse vendendo a uva para ganhar dinheiro e acumular lucro, não que eu quisesse pegar esse dinheiro porque eu precisava de sapato, de calça, de cinto, mas só para eu acumular, aí ele tinha uma preocupação e ele era receoso com esse uso do comércio. Obviamente que a gente sabe hoje em dia que esse pensamento do Aristóteles está correto! Mas mais pervertida do que a crematística comercial é a aquisição de recursos por meio do dinheiro mesmo, prática esta chamada de usura. Se o dinheiro serve para facilitar as trocas, então como pode o dinheiro em uma determinada operação se multiplicar por ele mesmo? O princípio da identidade comprova que o dinheiro não pode ser simultaneamente o fim e o meio de uma determinada operação. Como pode o meio da operação ser o dinheiro com o fim de ganhar dinheiro? Então, o fim e o meio são a mesma coisa? Pelo princípio da identidade, isto é logicamente impossível. Dito isso, por essa razão, Aristóteles considera que o meio mais antinatural de aquisição de recursos é, sem sombra de dúvidas, a usura, porque ela perverte a finalidade do meio de troca. Embora não tenhamos esgotado o tema do dinheiro, daqui já podemos fazer algumas reflexões. A primeira coisa que eu me perguntei estudando esses assuntos foi por que ninguém fala dessas coisas. Eu mesmo nunca tinha visto a economia aristotélica exposta de modo didático, seja no YouTube, seja, não sei, em alguma outra rede social. Eu nunca tinha visto isso e eu me pergunto o porquê. Então aqui nós vimos que o dinheiro serve para a aquisição de bens tendo em vista a utilização dentro de casa. E isso me gerou algumas perguntas ou me fez fazer algumas reflexões que eu compartilho com vocês. Primeiro que eu vejo muitas pessoas falando sobre o conceito de reserva de emergência, um fundo de emergência, uma poupança para quando venha a necessitar, e eu comecei a me perguntar, vendo essa questão aristotélica, por que as pessoas acumulam o dinheiro para utilizar o dinheiro para quando elas precisarem, em vez de estocarem as coisas das quais elas possam vir a precisar, principalmente comida. E aconteceu uma vez, por exemplo, de uma pessoa que disse: Mateus, eu estou precisando de dinheiro emprestado porque para comprar comida e, bem,
O meu dinheiro ele está todo congelado numa aplicação financeira porque está rendendo não sei quantos por cento de CDI ao mês, ao ano. Então, você veja a situação. A pessoa está investindo dinheiro, ou supostamente está investindo dinheiro, mas não tem o estoque daquela coisa que ela mesma está precisando. Então, é problemático. E como esse problema se tornou normal nos nossos dias? Hoje em dia é comum pessoas, vejam só, saírem de casa para ganharem dinheiro, para dar uma boa educação para os seus filhos, em vez de ficar em casa e dar a boa educação para os filhos. Então, essa busca indireta das coisas, essa busca frequentemente pensando em fazer a coisa do modo mais fácil, do modo mais eficiente, do modo mais, entre muitas aspas, econômico possível, acaba levando a complicações. Para se dizer o mínimo, pessoas que delegam a confiança, a autoridade da educação dos seus filhos a uma outra pessoa e trabalham para pagar essa outra pessoa quando elas não têm necessidade, porque elas já têm os bens necessários para viver, e fazem todo esse trabalho em vez de ficar em casa e ensinar os próprios filhos. Então, qual a razão para isso? Porque meu filho precisa saber alguma coisa. E esse pensamento dinheirista gera, de certo modo, uma ilusão de que o dinheiro pode resolver todos os problemas. Então, eu digo o seguinte, o dinheiro não é um insumo necessário para a fabricação de nada, de absolutamente nada. Mateus, como assim? Veja bem, tu quer construir uma casa, tu vai precisar de quê? De dinheiro? Não, tu precisa de tijolos, tu precisa de um pedreiro, tu precisa de ferragem, tu precisa de cimento, tu precisa de um monte de coisa que você pode conseguir essas coisas com dinheiro. Mas o dinheiro mesmo não constrói a casa. Mas as pessoas pensam, opa, eu tenho dinheiro, então eu posso ter tudo. Com dinheiro eu resolvo todos os meus problemas. Mas, bem, dinheiro não resolve de fato todos os problemas. E muitos problemas que o dinheiro, entre aspas, ou aparentemente resolve, na verdade ele cria outros problemas. Não é aqui dizendo que o dinheiro é intrinsecamente mau. Longe disso, o dinheiro ele tem a sua finalidade, o seu bom uso, quando ele é bem usado. Eu estou aqui criticando o fetichismo criado, de modo geral, pela população global nos últimos séculos, em cima do dinheiro, em cima do meio. Entenda que o dinheiro é o meio da coisa. Pelo menos aqui, nessa nossa aula, nós estudamos o dinheiro como meio de troca. Então, o dinheiro como meio das trocas, as pessoas entendem que ele é a solução para todos os problemas, quando, pela própria definição da coisa, ele não pode ser. Porque se ele é o meio, como é que ele pode ser a solução para todos os problemas? Então, as pessoas tratam o dinheiro como uma panaceia. Isso é um grande problema, de fato, ele é alimentado pelas elites do mundo, porque, bem, eles vendem a ilusão para as pessoas que não têm dinheiro, que elas vivem na situação que elas vivem porque elas não têm dinheiro. E vendem para elas o sonho de ter muito dinheiro. Porque com muito dinheiro há uma vida fácil. E muitas pessoas são artificialmente levantadas de uma determinada situação de pobreza para se tornarem um símbolo de status para que essas pessoas continuem buscando o dinheiro em vez das coisas que poderiam realmente melhorar a qualidade de vida delas. E entendam que, muitas vezes, essas coisas que podem melhorar a qualidade de vida dessas pessoas não estão sob o controle dessas elites, mas o dinheiro que, per si, não pode resolver o problema dessas pessoas, está sob o controle das elites. Então, as elites levantam pessoas para dizer, olha como a vida dessa pessoa é boa porque ela tem dinheiro. Você precisa ter dinheiro. Sabe como você vai ter dinheiro? Trabalhando na minha fábrica. Então, claramente, aqui, na modernidade, o dinheiro já não é utilizado pelas elites governamentais do mundo inteiro como a convenção social que facilita as trocas dentro de uma determinada sociedade, mas é justamente como o poder de ditar os rumos dessa sociedade, de levantar os bons exemplos para a população e assim manipular as suas paixões e controlá-las. Claro que essas paixões podem ser controladas de outros modos, além do dinheiro. O dinheiro é um dos modos com que essas elites controlam as pessoas. Nessas aulas eu tento abordar, às vezes, o mesmo exemplo ou a mesma coisa que eu estou tentando transmitir por vários aspectos, com vários exemplos, justamente para que fique mais fácil de se ilustrar o que eu estou tentando passar. Tem um outro caso também, esse geral, muitas pessoas passaram por isso também, que são as famílias que viviam no interior, tinham lá, eram donas da própria casa, tinham sua alimentação, tinham sua vestimenta, tinham basicamente tudo, mas saíram do campo, venderam tudo para comprar uma casa na cidade, para trabalhar, para ter dinheiro,
para ter uma melhor qualidade de vida, que significa ter uma comida, que nos dias de hoje é uma comida de qualidade pior, uma roupa de qualidade pior, tudo de qualidade pior. E elas agora não têm nem os bens e nem o dinheiro. Frequentemente é isso que acontece. Então como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode as pessoas caírem numa ilusão de que vendendo os bens reais, ou melhor, não é vendendo os bens reais, mas é trocando os bens reais por dinheiro, elas podem utilizar esse dinheiro para trabalhar no emprego que vai dar para elas dinheiro e com o dinheiro conseguir as coisas que elas já tinham. Bom, é um grande problema. Se você não está acompanhando o que eu estou querendo dizer, veja só. O preço do tomate no supermercado, sei lá, 4, 5 reais. O tomate orgânico já é 10 reais. O tomate orgânico é mais saudável do que o tomate não orgânico, porque o tomate não orgânico é feito em latifúndios e para isso tem um monte de agrotóxico. Então, antigamente as pessoas tinham os poços artesianos dentro de casa, e aí um filtro e tudo mais estava muito bem. Agora, hoje, para atender a demanda de tantas pessoas, é necessário ter todo um complexo de tratamento da água, e para isso eles acabam contaminando a água. Não é contaminando, né? Porque eu não estou dizendo que o governo contamina de modo algum, mas eles adicionam certas substâncias na água, como o flúor e o cloro, que em grandes quantidades não são muito benéficas para a saúde. E nós temos que o quê? Comprar um filtro ou dar aqui algum jeito de retirar a substância. Então você veja, é um ciclo em que os problemas nos aparecem e nós, em vez de irmos à raiz do problema, estamos aqui tentando encontrar mecanismos de resolver, de solucionar os problemas causados pelos próprios problemas. Tudo isso tem a ver, de algum modo, com esse pensamento dinheirista, porque é o pensamento do vou procurar o dinheiro para resolver os meus problemas e com o dinheiro eu resolvo tudo e tá tudo bem, tá tudo certo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula apresentaremos a questão aristotélica do dinheiro como unidade de conta. Por favor, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, comente nesse vídeo o que você achou, o que você está achando dessa série, comentem as suas dúvidas, que ao final dessa série de vídeos eu farei aqui um apanhado geral das dúvidas para tentar elucidar o melhor que eu puder. Like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, mande esse vídeo para seus amigos, deixe o like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos, só Cristo é Rei. Tchau, tchau.